Se você tem dificuldade para estar fazendo cabelos realistas, fique agora comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo de como chegar num resultado lindo de um cabelo realista. Então vamos lá. Vou estar fazendo aqui então uma pequena mecha aqui, uma mecha ondulada, e de acordo com eu vou fazendo, eu vou estar explicando tudo aqui para vocês. Vou só concluir ela aqui rapidinho, vou até dar uma aceleradinha no vídeo, que para não demorar muito, né, não ficar tão longo. Beleza, agora que estamos com a mecha pronta, vamos estar dando início aqui. Vou estar começando aqui, ó, nessa parte da primeira mecha. É uma parte que ela tá mais voltada para frente, enquanto essa daqui tá como se fosse para trás, tanto essa quanto essa outra aqui. Vou estar iniciando aqui, então, de cima para baixo. Vou estar começando com esse lápis aqui, ó, o lápis B. Vou estar fazendo vários risquinhos. Só que antes de iniciar de fato, eu vou estar só dando uma breve explicação aqui para vocês de como precisa sair esse traço, esse risco que eu vou fazer. Então, vamos lá. Eu preciso estar fazendo um risco que tenha tanto o início quanto o final finos. Ou seja, aqui na prática vai ficar dessa maneira. Não sei se vocês perceberam de primeira, mas ó, ele não tem ponta, ele tá fino aqui e fino aqui. É como se ele entrasse bem suave e saísse suave. Ou seja, eu trago o lápis com a mão bem leve, acalco ele e depois solto. Então vai ficar dessa maneira. Eu não posso deixar um traço que fique com pontas, ou seja, eu seguro e puxo. Por quê? Vai ficar como se fosse um pontinho aqui, ó, que de acordo a gente vai fazendo dessa forma, vai fazendo várias vezes, na hora que a gente está deixa bem preenchido, não dá aquela sensação de um cabelo realista, porque fica parecendo que está cheio de emendas os fios de cabelo, justamente por conta dessas pontas que a gente deixa. Então o ideal é fazer dessa maneira aqui, ó. Você entra suave, acalca e sai suave, porque aí deixa essas pontas bem finas, o que a gente pode estar fazendo depois continuidade, que não vai dar para perceber que tem uma emenda, ou melhor, que não vai dar para perceber que são dois riscos unidos. Então vamos lá, sabendo disso, eu vou estar aqui agora, ó, iniciando aqui, venho fazendo vários riscos, lembrando que tem que ter o final e o início fino, e eu venho fazendo ele todos unidos assim, ó, para não ficar tão aparente esses riscos, porque se a gente deixar muito aparente também, dá uma sensação estranha, não deixa tão realista. Até porque no desenho realista a gente trabalha mais com questão de sombras. É só na parte de texturas que a gente costuma deixar alguns detalhes, algumas manchas mais sobressaindo mais. Mas de certa forma é basicamente só luz e sombra, só sombreado. Então no cabelo, apesar da gente estar fazendo riscos, como eu estou fazendo aqui, a gente não pode deixar ele tão grotesco, porque depois, na hora de esfumar, pode ficar alguns riscos mais rústicos do que outros, e aí tira essa caracterização de realismo do cabelo. Então, sabendo disso, ó, eu venho fazendo todo um preenchimento bem unido, por mais que seja com os risquinhos para caracterizar fios, eu venho deixando eles mais unidos possíveis. Pronto, agora que eu consegui fazer a primeira camada, eu vou tá passando o pincel, ó. Venho com o pincel. Eu gosto de cortar os pincéis para que ele não fique com as cerdas muito molenga, tipo isso aqui, ó.
ó, pra você ver, ele não espalha tanto quanto esse aqui, porque ele tá com a cerda mais mole. Agora esse aqui que eu cortei, ele já tem a cerda mais durinha. Então eu gosto de utilizar ele. Agora com o lápis B, eu vou vir fazendo essa mesma parte aqui, ó, dando continuidade, na verdade. Só que eu vou vir puxando nessa direção aqui, ó. Nesse caso, eu não preciso estar me atentando com o final e o início fino. Por quê? Porque como aqui, ó, tem uma separação dessa parte com essa outra, então eu só venho daqui e puxo só fazendo o final fino. Então eu venho preenchendo todo, igual eu preenchi na parte superior, todo preenchido bem unido, mas que de certa forma ainda dê para caracterizar que há fios de cabelo. Nessa parte de baixo aqui também, ó, basta eu segurar e puxar, porque aqui tem uma divisa, né, entre essa parte aqui e essa outra. Pronto, agora que eu preenchi tudo, em vez de passar o pincel, eu já vou fazer todo essas outras duas partes aqui, para a gente agilizar mais o processo. Essa parte aqui, ó, de baixo é basicamente a mesma que essa outra aqui. Então, eu vou estar acelerando o vídeo para não ficar aquele vídeo muito longo. Mas é basicamente o que eu fiz. Eu venho com um traço, ou melhor, com um lápis leve a cálculo e depois solto, para estar fazendo esse risco que tem as duas pontas finas, beleza? Então vou dar uma aceleradinha aqui e quando terminar aqui eu já volto. Vou estar fazendo essa parte e essa outra aqui. Perfeito. Agora que eu fiz toda essa parte aqui de baixo, eu venho com um pincel, igual eu fiz aqui nessa parte de cima, venho passando o pincel, ó, vai e vem, na mesma direção dos traços, para poder esfumar. Porém, o bom do pincel é que ele esfuma, mas preserva o traço. E no cabelo isso é ideal, porque como eu falei anteriormente, a gente precisa que fique esfumado, mas de certa forma com alguns traços aparentes, para dar essa sensação de fios, né? Então, para fazer cabelo, o pincel é ótimo para estar esfumando, porque ele esfuma, deixa liso e ao mesmo tempo preserva alguns traços que vai caracterizar os fios. Agora, enfim, fizemos a primeira camada. Agora eu vou vir, dependendo do tipo de cabelo, como esse aqui eu não tenho a referência, eu vou fazer esse cabelo um pouquinho mais, como se fosse um cabelo mais escuro. Não tão preto, mas também não tão clarinho. Então eu vou estar utilizando aqui, ó, um lápis, cadê o lápis 6B? Vou estar utilizando o lápis 6B para estar escurecendo mais algumas partes e dando volume, porque se você observar bem, eu basicamente deixei o preenchimento todo em uma só tonalidade. Agora, nessa segunda mão, eu venho fazendo basicamente a mesma coisa que a anterior em relação aos traços. Eu venho deixando com o final e o início fino, porém eu tenho que me atentar agora, se você tiver uma referência, provavelmente você vai ter, né? Para quem desenha desenhos realistas, geralmente sempre está de olho em uma referência. Então, tem que ficar atento à referência, à questão desse jogo de luz e sombra, que no caso aqui do cabelo, como ele tem uma onda e para dar volume, a gente precisa fazer esse jogo de degradê que é da seguinte maneira: a gente escurece nas partes mais profundas, ou seja,
A gente deixa mais escuro naquelas partes que caracterizam ser mais profundas e deixa mais claro nas partes que precisam, ou melhor, que aparentam estar mais próximas. Ou seja, aquela parte de brilho onde a luz fica mais concentrada. Então eu venho fazendo aqui, ó, nesse cantinho, para dar essa sensação de volume aqui, eu venho escurecendo mais nesse canto, nesses dois cantos, tanto nesse superior quanto nesse inferior. E venho puxando com calma, porque desenho realista exige muita calma, muita paciência. Porque se você for fazer um desenho com pressa, você vai ficar muito ansioso querendo ver o resultado final e quando finalizar vai ficar chateado porque quis fazer logo, quis terminar logo, e quando a gente faz com pressa não sai perfeito os traços, a gente faz meio que de qualquer jeito. E no desenho realista precisa ter muita paciência, porque você precisa estar sempre atento, por exemplo, aqui nos fios, precisa estar atento na direção que os fios estão tomando. E nas sombras também, né? Porque essa sombra, esse jogo de luz e sombra, repetindo mais uma vez, é que vai dar a sensação de realismo no desenho. Não importa se é um cabelo, se é um rosto, se é um nariz, uma boca, ou carro, sei lá. Esse jogo de luz e sombra vai estar presente em todo o desenho, qualquer tipo de desenho. Porque a gente utiliza de luz e sombra para estar dando essa sensação de realidade. Ou melhor, realidade não, ficar mais próximo da realidade. De realismo, né? E como eu falei que eu ia escurecer um pouquinho mais aqui no cantinho, então eu tenho que deixar um brilho mais aparente aqui no centro. Então vem, ó, escurecendo ainda mais, percebo que não está na tonalidade legal, que dê essa sensação de volume. Então eu venho aqui, ó, puxando vários fios, lembrando com o final e o início fino, porque não vai dar essa sensação de emenda. Então eu venho puxando aqui com calma, olhando sempre na referência, como aqui eu não tenho, eu já tenho uma noção, né? Então não vou estar olhando a referência, mas vocês que vão ter uma referência em mãos, fiquem atentos a parte mais escura que você está fazendo, a parte mais clara que você precisa deixar, a direção dos fios, e vai com calma. Não pode apressar, não. Não precisa também acalcar tanto o lápis. Vocês precisam treinar bastante esse jogo de leveza na mão, porque é muito interessante. Por exemplo, aqui, ó, eu tô com lápis 6B. Se eu acalcar muito, vai escurecer demais. Só que, como eu estou fazendo um jogo de leveza na mão, ou melhor, não é bem um jogo, eu estou deixando a mão bem leve. Então não vai estar ficando tão escuro. Mas à medida que eu necessito de escurecer mais, eu acalco mais o lápis no papel, eu forço mais. Pronto, agora que eu fiz, escureci mais, já começou a dar uma sensação, de volume. Volto aqui com o pincel. O pincel, toda vez que eu faço uma camada, eu passo o pincel. O pincel parece que deixa mais liso o desenho até, porque ele faz com que penetre o grafite nos poros do papel. Eu poderia até escurecer um pouquinho mais nesses cantinhos. Ah, tem uma coisinha que é ideal, que é legal vocês saberem também, que para estar fazendo o cabelo, o ideal é estar fazendo com o lápis com a pontinha bem afinada.
bem afiada, porque o lápis, você não vai precisar tanto de tanta força na mão para estar escurecendo, e vai deixar mais aparente essa sensação de fios, porque faz um traço bem fininho. Prontinho, acho que agora ficou bem melhor. Deixa eu passar aqui agora o pincel e vou observar depois se necessita escurecer mais, se preciso fazer algum. Acho que aqui, ó, nesses cantinhos aqui, ficaria legal se eu passasse um pouco mais o lápis. Desenho realista também é isso, galera, é muita percepção. Você vai fazendo e vai observando. Às vezes você precisa, ou melhor, você acha que terminou, mas precisa dar um retoquezinho a mais, que foi o caso aqui. Achei que estava bom, mas depois eu vi que precisava jogar um pouco mais de, de grafite. Volta a esfumar. E na hora que eu jogar o brilho aqui com a caneta borracha, ou você pode estar utilizando uma borracha normal, é só você chanfrar ela igual eu fiz com essa aqui, ó, que dá pra fazer do mesmo jeito. Depois que eu fazer o brilho, vai ficar ainda melhor, porque vai dar mais vida pro desenho. Vamos lá, mas antes de fazer o brilho, quer ver? Eu vou estar já deixando essa outra parte aqui, ó, pronta também. Vou deixar para fazer o brilho no final, para vocês verem a diferença do desenho com o brilho e sem o brilho. Tá uma mudança drástica. Como é essa parte que eu vou estar fazendo aqui, ó, é basicamente o mesmo que eu fiz nessa aqui, eu acredito que vocês já devem ter até entendido. Eu vou estar acelerando o vídeo aí novamente, tá? Vou estar fazendo toda essa parte aqui. É basicamente o que eu fiz. Venho fazendo os traços com final e início fino. E com calma, preenchendo o total. Depois venho passando o pincel, assim que eu preencho toda a parte da mecha aqui. E depois volto retocando com lápis, caso necessite. Então vou acelerar aqui, beleza? E aí eu volto para estar mostrando como fazer os brilhos com a borracha. Prontinho, galera. Agora que eu fiz aqui, eu vou só passar o pincel aqui, igual eu fiz, na mesma direção que os fios. Venho esfumando então, né? E após esfumar, eu venho jogando os brilhos. E vocês vão ver que o desenho vai tomar, é como se estivesse tomando vida. O desenho vai tomar vida. Vai ficar muito parecido com cabelos realistas. Então vamos lá. Finalizei aqui agora. Então eu venho com a caneta borracha
No seu caso, caso você não tenha, você pode vir com a borracha normal e tá fazendo deixando ela com a pontinha bem fina para tá conseguindo fazer esses detalhes aqui. Vamos lá. Eu venho aqui, então, ó, olhando na referência, no seu caso, no caso eu não tenho, você vai observar o brilho, onde está localizada a parte de mais brilho, e vai fazer, ó, bem de leve, não precisa calcar muito, vários risquinhos, da mesma forma que como se estivesse fazendo os fios com lápis, com final e início fino. Então você vem fazendo, ó, os risquinhos, os brilhos na direção do que o cabelo está tomando. Você vai observando a referência, vai fazendo com calma, não precisa fazer muito grande, senão pode ser que você acabe fazendo maior que o necessário. Então você vem com calma nessa parte do brilho aqui, precisa ter ainda mais calma. E você vai fazendo todo esse brilho. Tenta dar uma transição suave, da parte mais clara para a parte mais escura. Não pode ficar muito grotesco essa passagem de tonalidade, que é o que a gente chama de degradê, né? Aquela passagem suave do escuro para o claro, do claro para o escuro. Acho que tá legal aqui. Vou só fazer mais alguns. Vamos clarear um pouquinho mais aqui agora. Nesse centro, nessa parte mais central. Pronto, olha como é que tá aparecendo o cabelo. Já deu uma sensação bem diferente, né? Agora, nessa parte do fundo aqui, como eu já falei, por ela estar mais no fundo, então ela vai ficar mais escura do que essa aqui. Eu vou jogar alguns pequenos brilhos aqui, ó, só para dar a sensação de que ela não tá retinha, ela tá côncava. Então eu vou jogando alguns brilhos mais só no centro aqui também, ó. Não muita coisa também. Acho que eu até passei demais, vou vir com o pincel aqui novamente. Aí vou jogar aqui, ó, na direção dos fios. E volto passando aqui porque não pode deixar muito claro. Perfeito, acho que aqui já tá legal. Vou vir para essa parte aqui agora, que é basicamente essa mesma aqui. Eu venho, ó, observando a referência, venho com calma, vou olhando a direção que o brilho tá tomando, vou olhando a direção dos fios e vou tentando fazer da mesma maneira que eu enxergo na referência. No caso, se você tiver com a referência ao lado. Então venho puxando com calma, bem de leve, não acalco tanto a mão, não pressiono tanto a borracha no papel. Eu venho fazendo um pouquinho rápido, mas é porque eu já estou um pouco mais acostumado. Agora, se você não tem tanta confiança para estar fazendo rápido, pode ir bem devagar, pode fazer mais ou menos assim, ó, e observando bem a referência.
fazer alguns fiozinhos assim, ó, mais claros na parte escura, um ou outro, não tantos. Fica legal também, porque dá uma sensação mais real no desenho. Só não pode exagerar. Por exemplo, igual esse, tem uns dois ali que estão sobressaindo mais nessa parte escura, fica bem legal. Prontinho. Agora eu vou para essa parte aqui. Como essa parte é a parte final, como se, por exemplo, aqui acaba o cabelo. Então, ó, eu vou deixar ela mais ondulada, ou seja, ela tá mais profunda nessa parte, mais alavancada, assim que fala, alavancada, mais para frente, vamos falar assim, mais para frente nessa parte aqui. Então, essa parte fica mais para frente, ela tem que ficar mais clara, porque ela tá tendo mais contato com a claridade, ou seja, a luz tá pegando mais nessa parte. Então, eu venho, ó, deixando mais brilho aqui. E lembrando, vem fazendo a mesma direção que os fios. Beleza. Eu vou até escurecer um pouquinho mais aqui nessas pontas. Que é para dar a sensação de que finalizou aqui. Legal, então. Só passar a isto. Então, é basicamente isso aqui. O cabelo. Vou só apagar esses borrões que ficou aqui para fora. Deixar um pouquinho mais definido. Então é isso, pessoal. Vão treinando aí agora. Vou até deixar uma foto desse desenho aqui disponível aí na descrição do vídeo, caso vocês queiram fazer essa mesma referência aqui para estar treinando, né? Vocês podem fazer e assistir o vídeo novamente. Acredito que vai ficar até mais fácil de vocês compreenderem. Então, é isso aí, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, da minha explicação e puder me ajudar, ainda mais que eu tô começando agora no YouTube, vai me ajudar demais, deixando o like aí, ou deixando um comentário, caso você tenha dúvida também. Ou você pode estar comentando alguma outra parte que você tem dúvida e não consegue fazer, não consegue deixar esse aspecto realista. Então comente aí nos comentários, deixa nos comentários que eu posso estar fazendo um vídeo depois sobre essa parte e trazendo aqui para estar ajudando vocês. Beleza? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.